Uma vez mais nos encontramos e queremos saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós podermos estar juntos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá, agradecidos também por este dia de vida e agradecidos por cada um de vocês, amigos e irmãos que estudam a Bíblia conosco. Nós ficamos felizes por todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também por todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e queremos aqui mandar um alô especial para Maria Quintino, que é de Buritis, em Rondônia. Daniel Júnior é de Belo Horizonte. Rita também é de Belo Horizonte. Edna Santos é de Bangu, no Rio de Janeiro. Tiago Marques de Araújo é de Jussara, em Goiás. E Jovelina Costa, de Primavera, em Rondônia. E todos os demais amigos e irmãos agradecemos e mandaremos alô também para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia de vida, te damos graças por este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo que nos ajude a entendermos e também a vivermos estes ensinamentos em nossa vida e aguardando o breve retorno do Senhor Jesus. Abençoa, ó Pai, todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, conosco estudando a Bíblia, e aqueles que nos pedem orações. Tu sabes muito bem o que cada um está necessitando, conhece as suas lutas, os seus problemas, as suas provações. Conceda as bênçãos e a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao capítulo 11. Ontem nós falamos aqui a respeito de Roma, que ela assumiu então agora o controle mundial, porque já estava predito desde o capítulo 2 do profeta Daniel, que Roma seria as pernas de ferro da estátua, e então aqui já no capítulo 11 nos dito também que Roma ela iria assumir, e como dissemos ontem, ela estava sob o domínio de César Augusto quando Jesus nasceu, e depois, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, quem estava no comando era Tibério, e este homem era um homem mau, um homem vil, e ainda nós nos lembramos que a palavra de Deus, ela nos diz que durante o reinado de Tibério, o príncipe da aliança seria quebrado, Daniel 11, 22, que nós lemos ontem. Este príncipe da aliança está claramente aqui se referindo à crucificação de Jesus e à morte de Jesus, que é chamado de ungido e também príncipe no próprio livro do profeta Daniel. Então foi neste período que Jesus foi morto, o príncipe, diz aqui, da aliança seria quebrado. Daniel 12, no verso 22. Daniel 11, melhor dizendo, verso 22. E tudo se cumpriu, irmãos, conforme a profecia. Tudo está se cumprindo. Inclusive este momento que nós estamos vivendo na história do mundo, em que todos estão apavorados com este vírus que está tomando conta, se alastrando por todas as nações, que cada um está sujeito a contrair este vírus, está também relacionado com os sinais das profecias que o próprio Senhor Jesus disse que nos últimos tempos haveria epidemias, fomes, pestes, enfim. Tudo se cumpre, irmãos, e o que nós precisamos é estar alertas. Isto acontece para nos acordar. Por quê? Porque muitas das vezes estamos dormindo espiritualmente. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não estamos percebendo. E Deus então permite que certas coisas aconteçam, mesmo que o vírus seja provocado pelo próprio homem, que cria e espalha o vírus, ou mesmo por ter comido o morcego, como dizem que o vírus vem do morcego, e as pessoas estão se contaminando. Então, tudo isso nos serve de alerta para nos prepararmos para o breve encontro do Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, nós não sabemos quanto tempo mais nós iremos viver. Eu estou aqui falando hoje com vocês e amanhã posso não estar, quem sabe, nós não sabemos. E então, por isso que temos que estar preparados todos os dias para o encontro com o Senhor Jesus. É hora, irmãos, é tempo de nos despertarmos do sono. O próprio apóstolo Paulo escreve isso, lá em Romanos. É hora de despertarmos do sono.
A nossa redenção está agora mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. E se você, meu irmão, meu amigo, estuda conosco a Bíblia diariamente, ouve aqui os comentários e está vivendo uma vida longe de Deus, você que um dia já fez parte do povo de Deus, é hora de voltar. Não espere mais. Tome a sua decisão, levante-se e volte para Jesus, faça um concerto com Deus, comece a viver uma nova vida com Deus, para que possamos estar certos de que viveremos com Ele eternamente. Mas se nós continuarmos vivendo esta vida morna espiritualmente, nós não somos quentes nem frios, infelizmente, quando Jesus voltar, ou se nós formos chamados antes para o descanso, nós não estaremos com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. E então, continuando o assunto do capítulo 11, nós vamos ler aqui Daniel capítulo 11, a partir do verso 29. Daniel 11, verso 29, nos diz assim: Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas desta vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles, adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram, e lhes dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Dizendo contar com a ajuda desse Deus estrangeiro, atacará as fortalezas mais poderosas, honrará os que se sujeitarem a ele e os nomeará para cargos de autoridade e dividirá a terra entre eles como recompensa. Lemos do verso 29 até o verso 39. Aqui começa então o período de Roma, não mais Roma pagã, mas a Roma religiosa. A Roma religiosa, ela começou a tomar o poder de Roma pagã, porque o poder de Roma pagã estava enfraquecido, e então eles começaram a fazer guerras contra o povo de Deus. Começaram a perseguir aqueles que eram fiéis a Deus, que procuravam servir a Deus com interesse de coração. E já estava profetizado, e também está profetizado hoje, que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Isto irá acontecer ainda nos nossos dias antes da volta de Jesus. Muitos cristãos serão perseguidos em várias partes do mundo, porque as autoridades, os ímpios dirão que essas pragas, esses acontecimentos que estão se dando no mundo, é por causa desses que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, fazer a vontade de Deus em sua vida. E então começaram as cruzadas. As cruzadas foi imposta então pela Igreja Romana, e a primeira cruzada que foi realizada foi contra o islamismo. O islamismo foi derrotado na primeira cruzada e Roma então voltou com muitos bens, com muita riqueza, trouxe tudo para Roma. E depois então houveram mais 6 cruzadas, só que nessas 6 cruzadas, todas elas, Roma perdeu. Ele não conseguiu. E aí começou o período da Santa Inquisição, santa entre aspas, porque eles diziam que estavam perseguindo em nome de Deus aqueles que queriam se manter fiéis a Deus. E é o que eu disse agora há pouco, isso vai acontecer também em nossos dias. O povo de Deus,
que quer viver de acordo com a vontade de Deus, seguir a Bíblia como ela é, serão perseguidos. E então, nós nos lembramos de vários povos, que foram perseguidos e praticamente exterminados pela igreja em nome de Deus, principalmente os valdenses, os hugonotes. Esses foram perseguidos porque eles não abriram mão de sua fé. E houve então o período da Inquisição, que durou muitos anos, e muitos cristãos foram mortos, mas não abandonaram, não abriram mão de sua fé. E ainda hoje, nós sabemos que este poder, que é simbolizado pela ponta pequena que nós já estudamos, que surgiu na cabeça daquele animal que tinha 10 chifres, esta ponta pequena, ela continuará perseguindo os santos do Altíssimo. É por isso que Daniel disse aqui no capítulo 11, ele se voltou contra os santos do Altíssimo, contra aqueles que queriam ser verdadeiramente fiéis e sinceros a Deus. Mas não vamos temer, amigos e irmãos, vamos nos manter firmes, porque Miguel, no momento certo, ele se levantará para poder dar a vitória ao seu povo. Nós agradecemos a você que novamente estudou conosco hoje a palavra de Deus, e lembrando que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.